Seja muito bem-vindo ao canal Duca Arena. Eu sou o Duca Reis e hoje o dia foi muito tenso para a fiel torcida. Um dia de muitas notícias ruins no Parque São Jorge. Tudo porque a VaidBet, patrocinadora oficial, patrocinadora master da camisa do Corinthians, mandou uma notificação para a diretoria do Corinthians para esclarecer aquele caso das comissões, da empresa de fachada, do intermediário, enfim. E o Corinthians corre sério risco de perder o patrocinador. Se a situação financeira do clube já é trágica, perdendo um patrocínio de 10 milhões mensais, olha, vai deixar a situação do Corinthians pior do que está. Olha, vai ser bem complicado o Corinthians se perder esse patrocinador, porque assim, se perde o patrocinador pelos motivos que estão falando, pelos motivos apresentados, quem vai querer aliar a marca ao Corinthians nessa bagunça, né? E aí o Corinthians, pelo visto, além de rescindir o contrato, possivelmente ainda é capaz de arcar com alguma multa. Então é bem complicado se o Corinthians perder esse patrocínio da VaidBet. O Augusto Melo, presidente do clube, precisa se pronunciar, precisa reverter essa situação. O Corinthians não pode perder um patrocínio que é o maior patrocínio, foi anunciado pelo menos como o maior patrocínio do futebol brasileiro. O Corinthians tem sérios problemas de fluxo de caixa, está devendo 2 meses de direito de imagem ao elenco corintiano. Imagine se perde 10 milhões de reais por mês. Então, Augusto Melo, acorda. Sua gestão, por enquanto, está sendo desastrosa. O Corinthians, que teve uma gestão horrorosa com o Duílio Monteiro Alves, com a entrada do Augusto Melo, a expectativa que pior não fosse ficar, mas até o momento está sendo péssimo o trabalho do presidente Augusto Melo. Teve o caso Lucas Veríssimo. A fiel torcida não quer saber de quem foi a culpa, se foi sua ou se foi do Rubão. Entendeu, Augusto Melo? A fiel torcida quer saber, quer que resolva de uma vez por todas esses problemas administrativos. O caso Matias Rojas foi realmente patético. Foi ridículo o Corinthians colocar lá uma cláusula dizendo que se atrasasse o jogador ganharia os direitos, ficaria livre no mercado. Isso não pode fazer um contrato desse, principalmente num clube de futebol. Você não sabe como é o ambiente externo, pode acontecer várias situações, como aconteceu há uns anos atrás com a pandemia. Então, foi uma grande bobagem, Augusto Melo. Então o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo do jeito que perdeu o Matias Rojas com um prejuízo financeiro enorme para o Corinthians e agora pode perder a VaidBet. Então tem que se pronunciar, Augusto Melo, porque realmente até o momento a sua gestão, olha, não deve nada à gestão do Duílio Monteiro Alves. Para piorar a situação ainda, tem o caso Félix Torres, zagueiro corintiano, que o Corinthians está devendo uma parcela para o Santos Laguna lá do México. O Corinthians contratou o jogador no início do ano, pagou a primeira parcela, né, no ato da compra, e agora em maio seria a segunda parcela e até o momento o Corinthians não pagou. O Corinthians está tentando um acordo com o Santos Laguna para ver se diminui o valor da multa, porque parece que a multa é pesada, ou que eles acabem estendendo o prazo, mas está difícil essa negociação. Então tem mais esse caso do Félix Torres, zagueiro que foi contratado. Então, só notícias ruins, né? Para finalizar, fechar sobre o dia corintiano, o Atlético Mineiro está interessado na contratação do volante argentino Fausto Vera, que é outro jogador que o Corinthians deve para o Argentino Júnior, que é o dono, que era o antigo clube do Fausto Vera. Então, o Corinthians pode perder mais um volante. O Corinthians que tem poucos volantes no elenco, né? Tem o Ranieri, tem o Breno Bidon, tem o próprio Fausto Vera, o Moscardo agora foi inscrito no Brasileirão e tem o menino Rian, que não conta com a simpatia do Antônio Oliveira. Então o Corinthians tem só 4 volantes. O Moscardo fica até o final do ano e a janela só se abre no dia 10 de julho. Então se o Corinthians liberar o Fausto Vera para o Atlético Mineiro, aí sim o Corinthians fica com um elenco que já é fraco, que já é um elenco bem aquém
dos seus rivais, vai ficar com um elenco mais fraco ainda. Não que o Fausto Vera seja esse grande jogador que iniciou no Corinthians em 2022, que se mostrou um jogador importante, até muita gente cogitando que ele poderia até mesmo ser convocado para a seleção argentina para a Copa 2022. Mas o Fausto Vera caiu muito de produção, no entanto, é o reserva que o Corinthians tem. Então, se o Fausto Vera sair, aí o Corinthians vai precisar contratar mais volantes, mais do que um volante para substituir o Paulinho, mais do que um volante para substituir o Maicon, que se machucou, aí precisaria contratar mais um outro volante. E finalmente Mbappé foi anunciado como reforço do Real Madrid. Era algo esperado, todo mundo já sabia que o Mbappé jogaria no Real Madrid. E vem forte o Real Madrid. O Real Madrid que é atual campeão da Champions League, 15 vezes campeão da Champions League. Com a chegada do Mbappé, vai ser difícil parar a equipe madrilenha, né? E quem é que vai sair para a entrada do Mbappé? Essa é a grande pergunta. Será que é o Rodrigo? Será que ele vai ocupar a vaga do Toni Kroos e o Bellingham jogando mais recuado? São duas opções realmente que pode acontecer para a próxima temporada. O Carlo Ancelotti é um treinador extremamente vitorioso, não é aquele técnico quadrado, aquele técnico que é preso no mesmo esquema tático, ele acaba adotando um esquema que favorece a qualidade de seus jogadores, né? Então eu acho que ele pode muito bem fazer essas duas situações, né? Com a aposentadoria do Toni Kroos, abre uma vaga no meio, ele pode recuar muito bem o Bellingham para fazer essa função, jogando com Camavinga, Valverde e Bellingham, com Rodrigo, Mbappé e Vini Júnior. Ficaria super ofensivo? Ficaria. Mas os jogadores que estão ali são jogadores de muita qualidade, os meio-campistas são jogadores com bastante intensidade, e eu acho que dá perfeitamente para ter essa situação sim. Seria uma ótima solução e melhoraria demais a parte ofensiva do Real Madrid, que já é muito boa. Então eu gosto muito dessa formação e acho que o Ancelotti vai testar. Agora, se o Ancelotti quiser ser mais conservador, ele pode sacar, de fato, o Rodrigo da equipe, né? Jogar o Mbappé mais pelo lado direito, embora o Mbappé jogue mais pelo lado esquerdo. O Bellingham continua fazendo a mesma função e para o lugar do Toni Kroos pode entrar o Modric. O Modric, todo mundo achava que iria sair do Real, mas pelo visto vai continuar mais uma temporada, ou até mesmo a entrada do francês Tchouaméni. Então, são duas formações que certamente deixariam o Real Madrid tão forte ou até mesmo mais forte do que essa temporada. Vai ser difícil parar a equipe madrilenha. E o legal dessa história é que o Florentino Pérez, que sempre se preocupou em montar galácticos, né? Ele tem administrado muito bem o Real Madrid, conduziu muito bem a saída de estrelas, né? O Real Madrid ele não é refém de estrelas. Aqui no Brasil tem muito essa questão, a estrela, o jogador que é lendário no clube, que fez muito sucesso. Os times brasileiros têm essa dificuldade de deixá-lo ir, deixá-lo sair para outro clube, acabam deixando os jogadores numa situação, mesmo em pleno declínio técnico, acabam mantendo esse jogador por conta de uma história. E o Real Madrid, no fim, o Florentino Pérez, ele administra como uma empresa. E por isso saíram tantos medalhões e chegaram novos jogadores e o Real Madrid continua forte. E a gestão que ele fez na contratação de jovens valores, como os próprios brasileiros, o Vini Júnior, o Rodrigo, o Éder Militão, jogadores franceses, Camavinga e Tchouaméni, o Bellingham, enfim, mostra que é um presidente que tem muita visão, entende muito de futebol. Contratou agora recentemente o Endrick, o brasileiro Endrick, que é jogador de seleção brasileira. Então eu acho que muito do sucesso do Real Madrid se deve a Florentino Pérez, que é um presidente ousado e que entende muito de futebol. E complicou bastante a situação do Lucas Paquetá, imprensa inglesa dizendo que a Federação Inglesa pode pedir o banimento do futebol. O Lucas Paquetá pode ser banido do futebol. A Federação Inglesa pode pedir a internacionalização da pena caso ele seja condenado. Então, uma situação bastante difícil para o meia do West Ham, meia da seleção brasileira. O Lucas Paquetá que está sendo investigado por manipulação de resultados. Em 4 partidas ele ganhou cartão amarelo. E os detalhes
dessa investigação, que foram à tona pela imprensa inglesa, é que muitas apostas saíram da ilha de Paquetá, onde o jogador brasileiro nasceu, e muitos na empresa de apostas, a Betway, que é a empresa que patrocina o West Ham. Então, foram essas situações que chamaram a atenção nessa investigação. Então, o Lucas Paquetá está numa situação bastante delicada, já perdeu uma grande oportunidade de ser negociado para o Manchester City, para jogar no campeão inglês, no campeão da Premier League, sendo comandado pelo Pep Guardiola, jogando no meio de campo ao lado de Kevin De Bruyne. Quer dizer, o Lucas Paquetá acabou se complicando por conta dessa situação. Tem a presunção da inocência, tanto é que a CBF não cortou o jogador, e eu acho que fez certo de não ter cortado o jogador naquela ocasião, por conta da presunção de inocência. Porém, agora com essas denúncias e com essa situação de apostas vindo diretamente da ilha de Paquetá, eu espero que o jogador brasileiro tenha cabeça para poder jogar uma Copa América. Acho que todo mundo é inocente até provar o contrário. Ele está com seus advogados, está lutando para provar a inocência, mas enquanto ele não prova, enquanto o caso não é julgado, o jogador vai continuar na seleção brasileira, e eu espero que essa situação não atrapalhe o desempenho do brasileiro. Porém, eu acho muito difícil, afinal de contas, é a carreira do Lucas Paquetá que está em jogo. E por hoje é só um prazer fazer mais um vídeo para você. Lembrando que todas as terças e quintas, vídeos inéditos aqui no canal do Carena. E shorts diários. Então você não perca o melhor conteúdo aqui no canal do Carena. Futebol feminino. Aliás, futebol feminino que vai ter muito destaque aqui no canal do Carena. Automobilismo, surf, esportes olímpicos. Então não perca. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima.